Em preparação aos congressos distritais dos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que ocorrem respectivamente nos dias 27 de abril e 4 de maio, o sindicato realizou na terça-feira 23, em sua sede, um painel sobre conjuntura política e econômica com foco no cenário para a Campanha Nacional dos Bancários 2013. Durante o debate, que contou com ampla participação de trabalhadores e dirigentes sindicais, técnicos do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, prevêem dificuldades para a categoria neste ano. Ao fazer uma breve análise dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, o analista político e diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, disse que o Brasil vive uma disputa de posições. Fundamental é que nós estamos passando por um momento em que há uma disputa de posições, de um lado o governo e de outro lado o mercado, sendo que o governo desta vez está no caminho certo, porque está aliado ao setor produtivo, que significa oportunidade de emprego, distribuição de renda, enquanto o mercado insiste, especialmente o mercado financeiro, insiste em voltar a um passado de especulação em que a sociedade e o povo não se beneficiava desse processo. Então, aqui na reunião dos bancários, o que a gente trouxe foi essa visão para chamar a atenção para a importância desse tipo de disputa e os bancários incluírem no seu calendário um programa de formação política capaz de compreender todas essas nuances para fazer uma campanha salarial com resultados objetivos, tanto do ponto de vista da formação, da consciência, da unidade dos trabalhadores, quanto do ponto de vista do resultado financeiro. O resultado financeiro é importante, mas mais importante do que o próprio resultado financeiro é a consciência do quanto foi difícil, quanto foi pensado, quanto foi exigido de conhecimento, de dedicação para alcançar esse resultado. Em relação à campanha dos bancários, o diretor do DIAP prevê um ano mais duro. O objetivo é exatamente forçar o aumento da taxa de juros e do spread bancário, né, além de conter os ganhos salariais. Utiliza-se de um bem do cidadão, que é a inflação sob controle, inflação baixa, para dizer o seguinte: olha, esse governo está atuando de modo atabalhoado, ele está desorganizando a economia, né? Ele está interferindo nas regras de mercado, não está controlando a inflação, e se o Banco Central não tiver autonomia, não controlar essa inflação, nós vamos perder esse bem que é fundamental. Mas os objetivos são dois: aumentar a taxa de juros para beneficiar o mercado financeiro, aumentar o spread bancário, né, e conter salários que eles consideram um elemento inflacionário. Então, essa é a lógica que, se não houver uma reação dos setores organizados da sociedade, do próprio governo, numa comunicação inteligente, esse negócio pode pegar. Vocês lembram o que fizeram com o tomate, né? E se pegar, os ganhos que os brasileiros tiveram com a redução da conta de luz, com a zeragem dos tributos federais na cesta básica, com o adiamento de reajuste de combustíveis, com o próprio pedido que o governo fez para governos estaduais e municipais não aumentarem tarifa de ônibus nem de metrô, vão por água abaixo, se anulam. E, se isso acontecer, para a inflação chegar a 2 dígitos daqui para ali. E se chegar a 2 dígitos, todas essas conquistas que se acumulou ao longo desses 10 anos vão para o ralo, porque a população vai considerar isso um descontrole, e a taxa de juros certamente irá nessa direção. Mediador da atividade, Carlos Cordeiro, presidente da Contraficute, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, observou que os bancários têm papel importante na campanha. Diante desse debate aqui que foi feito, um debate muito rico de análise de conjuntura política e econômica, demonstra que os bancários nessa campanha têm um papel importante, que é o de disputar renda, disputar reformas importantes como a reforma política, como a reforma tributária, coloca novos desafios com essa conjuntura, por exemplo, com esse projeto de terceirização do Sandro Mabel. É um projeto que pode vir a trazer muitos prejuízos para a categoria bancária. Então, a campanha desse ano ele coloca novos desafios. Nós temos que continuar lutando
por aumento real, por valorização do piso, mas acima de tudo também nós temos que lutar por distribuição de renda e pela não precarização das relações de trabalho, como esses projetos que estão sendo colocados, especialmente esse projeto da terceirização. Ao analisar o cenário econômico para 2013, o técnico do DIEESE, Pedro Tupinambá, afirmou que o tema mais sensível para a campanha nacional dos bancários deste ano será o emprego, principalmente nos bancos privados. No debate de hoje, tratamos de alguns elementos da conjuntura macroeconômica, considerando o desempenho do PIB do ano de 2012, alguns aspectos sobre a inflação, que foi um tema mais sensível no início de 2013, e também mostramos a importância da trajetória de queda da taxa básica de juros, a Selic, e quanto isso foi importante do ponto de vista das finanças públicas, inclusive também sobre a nova, vamos dizer assim, a nova trajetória da política macroeconômica do país, E, além disso, apontamos alguns elementos, alguns aspectos em relação ao desempenho dos 6 maiores bancos, que são os bancos mais representativos do sistema financeiro nacional, inclusive do ponto de vista da representação da categoria bancária. E o que nós percebemos é que os 6 maiores bancos lucraram cerca de 52 bilhões no ano de 2012, muito embora fizeram um forte ajuste no emprego bancário, principalmente nos bancos privados. Na campanha nacional dos bancários, o tema mais sensível será a questão do emprego, diferentemente dos anos anteriores. Antes do início do painel, o presidente do Sindicato e da Central Única dos Trabalhadores de Brasília, Rodrigo Brito, saudou os presentes e disse que as duas entidades estarão ao lado dos bancários e bancárias. Todas as lutas que a nossa diretoria e o pessoal for realizar, com certeza a gente vai estar com a nossa turma aí para fazer toda a colaboração no que for necessário e para a gente conseguir avançar mais em prol da categoria bancária e das demais categorias que compõem o ramo financeiro. Diretor do sindicato, Eduardo Araújo, também agradeceu a presença dos bancários e bancárias em mais uma atividade organizada pelo sindicato com o intuito de embasar a categoria para a Campanha Nacional dos Bancários 2013.